Olá, povo lindo, povo querido, tudo bem com vocês? Shalom, a paz seja convosco. Estamos entrando no ar, estou acabando aqui de verificar se a conexão está boa. Estamos entrando no ar, verificando um período de verificação se a conexão está boa. Aguarde um minutinho. Dentro de poucos instantes nós estaremos iniciando mais uma live nessa tarde. Acho que já estamos no ar. Vocês me desculpem, me perdoem. Eu estou fazendo essa live hoje sozinho, sem nenhuma pessoa me auxiliando. Mas vamos começar. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o pastor Jaime, do canal A Bíblia Fala. Entra lá no meu canal, no YouTube. Eu sempre estou pedindo aqui, né? Para que você dê o seu like, O like, ele é muito importante, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, né? E assim o canal ele começa a crescer, né? Nós queremos que o canal cresça para a glória de Deus. Então dê o seu like, o like é muito importante. Entra lá, dê o seu like, se inscreva no canal e assim você vai nos ajudar. Amém? Eu espero que você entre lá, você dê o seu like e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Eu estou aqui ainda os irmãos me perdoam, estou aqui na verificação do canal. Estou esperando um sinal aqui. Nós já vamos entrar no tema. Estou esperando um sinal verde aqui da minha filha. Então tá, podemos iniciar. Bem, nós ficamos um tempo aí ausente devido à correria do final do ano, né? E eu gostaria aqui, inicialmente, de deixar aqui o meu pedido de perdão. Algumas pessoas fizeram pergunta no meu story no mês de dezembro, mas eu estava muito corrido. Para que vocês tenham ideia, eu fiz 3 casamentos no mês de dezembro, não fiz 4 porque não foi possível, eu não aguentei. Então foram algumas viagens, né? E a gente cansa, e muitos compromissos no mês de dezembro. Então eu quero aqui deixar o meu pedido de desculpa por não ter respondido, se não me engano foram 5 perguntas, né? Eu quero deixar aqui o meu pedido de desculpa, mas você pode reformular novamente a sua pergunta e nós estaremos respondendo de pronto, tá? Então me perdoa, essa não era a nossa intenção, mas foi realmente os afazeres que foram muito no mês de dezembro e a gente acabou não respondendo algumas pessoas, mas me perdoa. Bem, mais uma vez nós estamos aqui. Nesta tarde, nós estamos recomeçando este ano. Eu estou com... Tá chegando mensagem aqui. Tá chegando mensagem aqui. E eu estou verificando aqui as mensagens que tá chegando. Mas o tema hoje
O tema hoje é um tema bem relevante e é um tema assim bem complexo, né? Bem complexo. O tema hoje é bem complexo. Nós sabemos que existem inúmeros estudiosos da Bíblia, nossos colegas de ministério, que às vezes têm uma posição diferente ou têm uma revelação diferente, né? Ou entendeu diferente. Talvez isso também possa ter acontecido comigo, mas eu tenho que falar dentro das minhas convicções, daquilo que Deus me revelou, como Deus revela também a outros colegas de ministério. A Bíblia fala que o nosso Deus, a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, né? Multiforme. Então Deus, ele não é limitado, e ele trabalha com cada pessoa, ele trabalha dentro das nossas limitações, né? Dentro das nossas limitações, porque nós somos limitados. Então, eu tenho a minha posição. Nós vamos falar sobre o anticristo, nós vamos ler um texto e nós vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar naquilo que nós vamos falar nessa tarde. Nós vamos ler no livro de João, em 1 João, capítulo 2, um texto bem conhecido, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Anticristos, guarde bem essa palavra, anticristos, por onde conhecemos que já é última hora, né? Então, a Bíblia diz que já é a última hora, e por estarmos na última hora, olha que João falou isso lá há 2000 anos atrás, mas o que nós temos que entender, que o nosso Deus é atemporal. Então 2000 anos para Deus é como 2 dias, né? Como está escrito lá no livro de Pedro, capítulo 5, versículo 18, que um ano para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, né? Então Deus é atemporal. Para a gente parece que é muita coisa, poxa, 2000 anos, né? E João está falando que já é a última hora, mas nós estamos na última hora. Desde que Jesus começou o seu ministério, foi iniciado então a última semana do livro de Daniel, do capítulo 9 do livro de Daniel, né? A partir do versículo 24, a Bíblia fala na última semana, as 70 semanas, né? Que está determinado sobre o seu povo. E o povo de Daniel é o povo judeu, é o povo de Israel. 70 semanas estava determinado sobre o povo de Israel para que se cumprisse todas as profecias, né? Então, 69 semanas já se passaram, nós estamos dentro da última semana. É por isso que João aqui está falando: filhinhos, já é a última hora, né? E porque nós estamos na última hora, a Bíblia fala que há muitos anticristos, né? Muitos anticristos. Eu sempre uso brincar com as pessoas, né? Que existe uma seleção de anticristo. Existe uma seleção de anticristo. Ainda bem que eles não foram convocados ainda para a Copa, né? Os irmãos imaginam só. Mas muitos, é uma seleção. Pastor, por onde nós vamos começar então essa seleção, né? Qual é o camisa 1 da seleção, o número 1 dessa seleção? São muitos, viu? Não vai ser só 11 não, vai ser bastante, mas eu vou resumir aqui essa conta, senão vai ficar muito extensa, né? E eu não é mais a minha pretensão fazer live de 1 hora, 1h30, não. Eu quero fazer assim umas lives bem curtinhas, né? Para que, bem descontraída, para que a gente possa entender o tema que nós estamos
discorrendo. Então, qual é o número 1, pastor, dos anticristos que o apóstolo João aqui fala no plural, né? Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, olha, o anticristo vem. Olha, o anticristo vem, queridos, o anticristo vem. O anticristo não é um conto de fada, não, ele vem. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ele está falando, como ouviste que vem o anticristo. E isto tem uma importância muito grande na nossa vida. Por quê? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala lá aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicense, que essa igreja ela estava muito preocupada com a segunda volta de Jesus, né? E aí o apóstolo Paulo começa dizendo para a igreja, dizendo assim, olha, vocês não fiquem preocupados, nem fiquem perturbados em relação à segunda volta do Senhor, como se esse dia já estivesse perto, né? Aí ele fala, mas não será assim. Não será assim como? Ele está dizendo que a segunda volta de Jesus seria precedida da manifestação do anticristo. Então, veja bem que esse assunto tem uma relevância muito grande biblicamente, porque o João fala aqui, ó, vocês ouviste que o anticristo vem? Meus queridos irmãos, a Bíblia é categórica, a Bíblia fala que o anticristo vem, com certeza ele vem. A Bíblia fala assim, mais um pouquinho de tempo, né? Mais um pouquinho de tempo, e aquilo que há de vir, virá. Então o anticristo vai vir, e o apóstolo Paulo fala que se nós anelamos, se nós queremos, se nós pretendemos, se nós estamos esperando a segunda volta de Jesus, a segunda volta do Senhor, nós temos que estarmos bem atentos à palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo fala que não será assim como? Jesus não voltará, sem que antes, se manifeste o anticristo, o homem do pecado, né? Sem que antes se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. O anticristo, ele tem vários apelidos, né? Homem do pecado, filho da perdição, do semblante fechado, da cara dura, né? Ponta pequena, boca que fala insondavelmente, boca que fala blasfêmia. Ele tem vários apelidos, né? Mas o importante é que a Bíblia diz que ele vem, né? Ele vem. E como eu quero retomar aqui, que nós falamos que existe uma seleção de anticristo. Por que existe uma seleção de anticristo? Porque ao longo dos anos, as pessoas vêm, cada um vem escalando a sua seleção. Por exemplo, nos nossos dias, né? Alguém já falou que era o Obama, o anticristo, o presidente dos Estados Unidos, agora recorre sobre o presidente da França lá, né? O presidente da França e muitos outros que já falaram que é o Bill Gates, né? Falaram já que é o Bill Gates, seria o anticristo, e assim a gente vem nominando o anticristo. Mas qual é o número 1 então? Bom, o presidente da França lá, o Macron, né? Ele é o que está mais escalado agora, principalmente no meio evangélico, né? O presidente da França é o que está mais escalado agora. Todo mundo acha que ele tem o perfil do anticristo, porque ele está fazendo várias negociações de paz, né? O Macron está fazendo várias negociações de paz, mundo afora, principalmente em torno aí dessa guerra de Israel e os palestinos. Ele vem tomando frente e vem tentando fazer alguns acordos bilaterais para que a guerra se encerre.
Mas, meus queridos irmãos, muitos estudiosos da Bíblia também acham que o anticristo emerge na comunidade, que ele seria um europeu, né? Ele seria um europeu, que ele vem do Império Romano, que ele vem do Império Romano. Eu não vou muito por essa linha. Na realidade, quando nós olhamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, como eu disse aqui no começo, esse assunto da vinda do anticristo, ele é um pouco complexo, ele é complexo e a gente tem que estudar com muito carinho. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses 2,9, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é segundo o poder do diabo. Então veja bem, meus queridos irmãos, se ele vem segundo o poder do diabo, segundo a eficácia de Satanás, ele vem de uma maneira sobrenatural. Ele vem de uma maneira sobrenatural. É por isso que nós temos que prestar muita atenção. Mas ele vem. A Bíblia é taxativa que ele vem. A Bíblia fala que Jesus não voltará pela segunda vez, porque a primeira vez Jesus já veio. Nós estamos esperando a segunda volta de Jesus, e Jesus não virá a segunda vez sem que antes, se manifeste o filho do pecado, filho do pecado, o homem do pecado, o homem do pecado e o filho da perdição. Ele vai apracar, todo o sistema pecaminoso do mundo. A partir de Adão, ele será o último a apracar o pecado, a dar legalidade ao pecado. A gente pode ver que hoje nos parlamentos, já o pecado ele está sendo legalizado. Hoje existe aí a política da transformação, da nova configuração da sociedade. Aquilo que era certo não é certo mais, aquilo que era errado não é errado mais, é o sistema do politicamente correto. Mas nós temos que ficar com a Bíblia, biblicamente correto. Isso é o que é certo para a gente. Mas voltando lá, sobre, pastor, quem é o número 1 dentro dessa seleção? Agora, não são mais as pessoas que estão falando, agora é a Bíblia que está falando. Meus queridos irmãos, a primeira revelação que nós temos do anticristo está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 14 e 15. Deus foi o primeiro a revelar a pessoa do anticristo. E o anticristo, ele não é um sistema, como muita gente pensa. O anticristo é um sistema. Eu tenho ouvido, e às vezes eu fico até chocado, homens, pastores, conhecedores da palavra de Deus, que talvez conhecem a palavra de Deus até muito melhor do que eu, Talvez conheça até muito melhor do que eu. Por quê? Porque esses pastores, eles vivem do pastorado, eles ganham da igreja, eles têm grandes igrejas. Eu não, eu trabalho para a minha sobrevivência. Pelo contrário, eu ajudo a obra. Eu nunca ganhei salário de igreja, eu nunca ganhei salário de igreja. Não estou dizendo que é errado o pastor ter salário, não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, eu acho que o pastor tem que ganhar, e ganhar muito bem, porque o pastor, ele é um formador de opinião, ele é um representante de um segmento da sociedade, um segmento religioso, e ele tem que andar bem indumentado, uma indumentária boa, bem vestido, bem calçado, tem que criar sua família, educar os seus filhos, então ele precisa de um bom salário. Mas eu fico impressionado, quando algum desses pastores chega e falando aí para dezenas, centenas e milhares de pessoas que o anticristo é uma pessoa, que o anticristo é um sistema, que o anticristo não é uma pessoa. Só que a Bíblia fala que o anticristo, ele é uma pessoa. Lá no livro de Gênesis, no capítulo
3, versículo 14 e 15, Deus fala de 2 descendentes. Olha, meus queridos irmãos, um descendente é uma pessoa. Se ele vai descender de uma pessoa, ele vai nascer, ele vai entrar aqui no mundo pela porta do nascimento, né? Nós todos estamos aqui porque nós entramos pela porta do nascimento. Nós não somos um fantasma, né? Não, nós entramos pela porta do nascimento, nós entramos corretamente. Então Deus lá, ele foi o primeiro a revelar o anticristo, ele fala de 2 descendentes. Ele fala que a mulher, que Eva, teria um filho, teria um descendente. Mas ele fala que a serpente também teria um filho, que a serpente também teria um descendente. Então, a gente, irmãos, isso é raciocínio lógico. Biblicamente nós podemos comprovar isto. No livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz assim, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, né? Deus enviou seus filhos, isto é, vindo a plenitude, isto é, vindo o tempo certo, vindo a hora certa, depois de 4.000 anos, depois de 4.000 anos que Deus tinha falado que a mulher teria um descendente, depois de 4.000 anos essa profecia se cumpriu, porque ela teria que se cumprir no tempo certo, e no tempo certo ela se cumpriu. A Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, né? Então não foi um sistema que nasceu, então cai por terra toda a teoria dos meus colegas de ministério, aqueles que, evidentemente eu estou falando daqueles que defendem essa hipótese, né? Que é um sistema, que não é um homem, não é uma pessoa, mas a Bíblia fala que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, não é um sistema que Deus enviou o seu Filho. E a Bíblia diz que aquele que nega que Jesus veio em carne e osso, isso aí é uma doutrina do anticristo, né? Do anticristo. Então, meus queridos irmãos, o descendente da serpente, o descendente do diabo, que a serpente, ela aqui é figurativa, né? Ela é figurativa, ela é literal, ela é literal, mas eu digo assim, figurativa no sentido de representar o diabo, Então, era o próprio diabo. Quando Deus disse que a mulher teria um descendente, e que a serpente também teria um descendente, Deus estava falando aqui de Satanás, que Satanás também teria um descendente, teria um filho. E a Bíblia não fala que esse descendente de Satanás, ele não é um sistema. A Bíblia fala que ele é um homem. O apóstolo Paulo fala que ele é um homem, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo fala que ele é um homem, que ele é o homem do pecado. E quando ele emerge também na comunidade econômica europeia, no meio dos 10 reis, da comunidade econômica europeia, em Daniel 7, versículo 7, nós podemos ver ali que ele tem boca, que vai blasfemar contra Deus, que ele tem ele tem boca como boca de homem, tem olho como olho de homem. Ele é um homem, ele não é um sistema, né? Ele não é um sistema, ele descende de alguém. Então, eu quero voltar aqui à seleção de anticristo que nós falamos. Eu quero voltar aqui nesse tema e dizer que o número 1 dessa seleção, né? Agora nós estamos falando biblicamente. O número 1 dessa seleção é Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem a desafiar Deus. A Bíblia fala que o anticristo, ele vai falar contra Deus, contra os céus e contra aqueles que moram no céu. Vai falar contra Deus, vai falar contra os anjos, né? Ele vai se opor a Deus, ele vem em oposição a Deus. A Bíblia fala que ele vai blasfemar, né? Vai usar de blasfêmia contra Deus. Ele vai desafiar Deus, ele vai
ele vai levantar calúnia, injúrias contra Deus e contra aqueles que habitam no céu. Então, meus queridos irmãos, veja bem, para ele falar, para ele levantar injúria, né? Ele é um homem, ele não é um sistema não fala. É igual lá no caso das duas testemunhas, né? Tem pastores que defendem lá, que fala das duas oliveiras lá, que é o Novo e o Velho Testamento. Isso não tem lógica, isso não tem sentido. As duas testemunhas vai ser dois homens que fala que vai ser morto. Eu sei, misericórdia, tem alguns pensamentos, né? Eu aqui não sou contra ninguém, eu não sou homofóbico, não sou contra meus colegas de ministério, não, pelo contrário, eles têm que pregar mesmo, mas tem ideia que não condiz com a Bíblia, não condiz com a Bíblia. Então Nimrod é o número 1. Por quê? Porque o anticristo, ele emerge, agora sim, ele vai emergir de um sistema político. Aí sim, ele emerge de um sistema político. Aí está correto. Nesse caso está correto. Ele emerge de um sistema político, né? E quando nós olhamos, então, quando nós olhamos para a Bíblia, ele emerge de um reino, né? Ou no meio dos 10 reinos, né? E qual é o berço dos reinos que nós temos na Bíblia? O berço dos reinos nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 11. No capítulo 11. Quem foi o primeiro homem a criar os reinos? Da onde nasceu os reinos? Foi exatamente Nimrod. Foi Nimrod, foi o primeiro homem a se levantar contra Deus, a desafiar Deus. Porque Deus tinha dado uma ordem lá em Gênesis 1, 27, que o homem deveria crescer e deveria se multiplicar e deveria encher a terra, né? Encher a terra. Deus criou o sexo para a preservação da espécie humana. Então, quando Deus fala que eles deveriam crescer e deveria encher a terra, né? Era através do sexo, né? Eles deveriam crescer e encher a terra, porque Deus fala que Ele não criou a terra para ser um caos, para ser vazia. Já era uma ordem de Deus pré-estabelecida. E Nimrod, ele foi contra a palavra de Deus. E ele criou ali a Torre de Babel, né? A Torre de Babel. Ele criou a Torre de Babel e ali ele cria. Babel quer dizer Babilônia, é um reino. Então, ele cria ali, ele criou 8 reinos ali, né? 8 reinos. Eu não vou discorrer aqui agora, mas o anticristo ele vai ser o 8º rei, lá em Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo 12. A Bíblia fala, né, desse governante que vem e convém que quando ele vier, convém que o seu governo dure pouco tempo, né? Dure pouco tempo. Então, Nimrod, ele desafia Deus, ele é o primeiro homem a desafiar Deus, a blasfemar contra Deus, né? E ele estabelece, então, ali o berço dos reinos, né? Ele cria Babel. E ele foi instruído por Satanás, né? Induzido por Satanás. Meus queridos irmãos, nós temos que entender uma coisa. Satanás, ele não age pessoalmente na terra. Ele usa intermediários. Né? Interessante que os animais, as bestas, é um termo técnico para designar os reinos da terra, né? Os 4 grandes reinos que emergiram na terra, no capítulo 2 do livro de Daniel, né? Babilônia, que é Babel, olha, Babilônia, Babel, foi lá que foi Nimrod que criou Babel, que criou Babilônia, né? Então criou Babilônia, né? Criou os medos e os persas, criou a Grécia e criou o Império Romano. Foram esses são os 4 grandes últimos reinos
que perdura até os nossos dias. Quem começou? Nimrod. Quem desafiou Deus? Nimrod. Nimrod era um sistema? Não, era um homem. Mas ele criou um sistema. Qual sistema, pastor? Os reinos. Então Nimrod, ele encabeça, meus queridos irmãos, ele encabeça os anticristos que João fala aqui, ó. Vocês ouviste bem que vem o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Se João estava falando na última hora, nos seus dias, há 2000 anos atrás, imagina nós agora. Já não é hora mais, né? Já seria segundos, né? Mas é lógico que Deus é atemporal e nós estamos na cronologia de Deus. Na cronologia de Deus, né? Nós estamos dentro da cronologia de Deus, pré-estabelecido por Deus, lá em Atos capítulo 1, versículo 7, os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram para eles quanto tempo demoraria para que Deus fosse restabelecer o reino sacerdócio a Israel novamente. E Jesus falou: vocês não competem saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão para Jerusalém, ficam reunidos lá tranquilo no templo, e há de descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser revestidos de poder, um poder sobrenatural. Aí sim, aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todos os confins da terra, né? Então, meus queridos irmãos, Nimrod foi o primeiro homem a desafiar Deus. Mas tem uma seleção muito grande por que o João fala dos anticristo, né? Nós podemos pegar Nimrod como número 1, e depois eu não vou numerar mais ninguém aqui não. Mas aí nós temos quem? Nós temos Faraó, né? Faraó. E esses homens, eles são as mulas de Satanás. Eles estão segurando o bastão até que o anticristo venha, até que chega a plenitude dos tempos do anticristo vir. Eles são as mulas do diabo. Eles estão segurando o bastão até que o 8º rei chega, até que o anticristo chega, até que o descendente de Satanás chega, até que o descendente da serpente chega. Então, Nimrod preparou a plataforma, né? Preparou a plataforma. Sabe qual é o grande problema que nós temos hoje? Sabe qual é o grande problema que nós temos hoje? A maioria das pessoas não conhece nem o plano de Deus e nem o plano do diabo. Então fica equivocado, né? Porque não conhece nem o plano de Deus, nem o plano do diabo. Não sabe como que Deus trabalha e não sabe como que o diabo trabalha. Meus queridos irmãos, depois que Deus disse que a mulher teria um descendente e que a serpente teria um descendente, foi dada a largada. A partir dali começou-se a preparação para a vinda desses dois descendentes. Tanto Deus preparou um ambiente para que tudo isso pudesse acontecer, como o diabo também está preparando o ambiente ao longo desse tempo, está preparando um ambiente para a chegada do descendente dele. E o apóstolo Paulo fala nisso, né? Que esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então nós temos que entender o plano, querido. Qual é o plano? O plano que o diabo preparou está lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Quando ele induz Nimrod, né, ele não age pessoalmente na terra, ele usa intermediários, como eu já falei. Ele começou usando uma besta, a serpente, né? E esse nome, besta, é um termo técnico para designar o nome dos reinos, né? Ele começou usando uma besta, a primeira besta, a serpente, né? E depois ele usa pessoas, como Deus também usa pessoas. Eu acredito que Deus usa muitas pessoas. Não é que eu acredito, é que a Bíblia fala, né? Quantos profetas Deus usou no passado? Antigamente, Hebreus 1:1, a Bíblia diz que antigamente Deus falou aos nossos pais pelos profetas, né? Mas para nós, nesses últimos dias, Ele nos tem falado
através do seu Filho. Então Deus ele tem também pessoas que ele usa para pregar o Evangelho. E Satanás também, ele usa intermediários, né? Então Nimrod, a serpente, depois Nimrod, foi o segundo intermediário de Satanás, né? A gente sabe que quando pecou, logo nós vamos encontrar ali no livro de Gênesis, né? Capítulo 6, a corrupção geral do gênero humano, e Deus trouxe a juízo, né? Deus julgou, né? E só sobrou Noé. Eu estou resumindo aqui bastante. Só sobrou Noé, que entrou na arca, Noé e sua família, né? E a partir dali surgiu uma nova civilização. E a Bíblia fala que Nimrod é neto de Noé, né? E certamente Nimrod ele estava revoltado com Deus porque os seus parentes todos morreram no dilúvio. E a palavra Nimrod, ela quer dizer rebelde. Ele se rebeliou contra Deus e criou então um sistema. Ele criou os reinos. Né? Ele foi induzido por Satanás. Ele criou o quê? A primeira coisa que ele criou, uma cidade. Eu sempre falo que Deus criou o jardim e os homens criaram as cidades, né? E a gente vê a complexidade que é uma cidade hoje e os inúmeros problemas que nós temos dentro de uma cidade hoje, né? Você sabe que o perigo que a gente corre em viver nessa cidade, né? Então, mas Nimrod criou a primeira cidade, queridos. Ele foi o primeiro homem a desafiar Deus. Ele foi o primeiro homem a desafiar Deus. Ele criou uma cidade para se contrapor a Deus, né? Para fazer oposição em Deus. A segunda coisa que Nimrod criou, o que foi? Uma torre, uma religião pagã, né? Ele criou uma torre, ele criou uma religião pagã, né? Qual foi a terceira coisa que Nimrod criou? Qual foi a terceira coisa que Nimrod criou? Um nome célebre. Esse nome célebre é o nome do anticristo. Meus queridos irmãos, eu tive um grande problema na última igreja que eu pastoreei, porque o conselho da igreja não queria que eu pregasse sobre escatologia na igreja, principalmente sobre Nimrod. Mas a Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16 que toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda palavra é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, né? Então, se toda a Bíblia é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse é inspirado por Deus. E Gênesis capítulo 11, quando fala de Nimrod, é inspirado por Deus também. Jesus fala em João 5,39, examinais as escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, né? A gente tem que examinar e cuidar, porque na escritura nós temos a vida eterna. Ela fala de Jesus, né? Ela testifica de Jesus, né? E a Bíblia fala que quem tem o filho tem a vida e quem não tem o filho não tem a vida. Então, Nimrod, meus queridos irmãos, embora alguém não goste, mas ele puxa a fila. Goste ou não goste, né? Mas, como diz o saudoso ex-técnico da seleção brasileira, o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Vocês têm que me engolir. Então, esses dois presbíteros, queira ou não queira, eles vão ter que me engolir. Eu vou continuar falando de Nimrod, goste ou não goste, eu vou continuar falando de Nimrod, porque Nimrod, ele é o criador dos reinos. Ele criou o primeiro reino aqui, Babilônia, se opôs contra Deus, né? Mas aí nós temos dentro dessa seleção de anticristo que o apóstolo João fala, filhinho, já é a última hora. E como ouvisse que vem o anticristo, agora muito se tem feito anticristo. Então eu disse aqui que esses que se tem feito anticristo, eles são a mula de Satanás, eles estão segurando o bastão. Aí nós tivemos Nimrod, nós tivemos Faraó, né? Faraó, nós tivemos Nabucodonosor, nós tivemos Alexandre o Grande, nós tivemos Napoleão Bonaparte, né? Nós tivemos Luís XV, nós tivemos Nero, nós tivemos Hitler, nós tivemos Nero, nós tivemos Calígula,
Antíoco Epifanes, né? Esses são a seleção, mas tem mais. Tem mais. A lista de anticristos é extensa. Ela é tão extensa, né? Ela é tão extensa que os homens começam a sonhar. Não, o anticristo é o Macron. Não, o anticristo é o Bill Gates. Não, o anticristo é um sistema. Não, o anticristo eu estou até perdendo aqui o raciocínio rápido, né? É o Macron, é o Bill Gates, é o Obama. Não, esses homens não são, não. Eles podem até, eu não vou negar aqui, que eles podem até ter o perfil do anticristo, né? Por exemplo, o Macron, agora o presidente da França, ele está fazendo inúmeras negociações e paz, ele tem o perfil do anticristo. Mas todos eles, meus queridos irmãos, todos esses homens aqui, toda essa lista aqui, eles têm sede de poder. Sede de poder. Todos esses homens aqui, eles quiseram governar o mundo. Quiseram governar o mundo. Eles quiseram ser dono do mundo, né? Todos eles quiseram. Isso é uma sede de poder, né? É uma sede de poder. Os irmãos sabem que a gente traz dentro da gente o sentimento de mudança. Esse sentimento de mudança que nós temos, por exemplo, a gente nunca se conforma com o governo, né? A gente nunca se conforma. Sempre existe um lado que está a favor e outro lado contra. Por quê? Porque nós temos um sentimento de mudança. Esse sentimento de mudança foi Satanás que colocou no coração de Adão e Eva, né? Esse sentimento de mudança. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Isaías capítulo 14, né? Versículos a partir do 12, ele fala que ele subiria mais alto do que as nuvens, do que as estrelas, estabeleceria o seu trono, né? E ele seria como Deus, semelhante ao Altíssimo. Ele seria semelhante ao Altíssimo. Então esse foi um sentimento de mudança, foi uma rebeldia, né? Foi uma rebeldia de Satanás contra Deus. Então, quando ele induziu Eva a pecar, ele transferiu esse sentimento de mudança, esse desejo de ser igual a Deus, ele transferiu para o coração de Eva. E como nós somos descendentes de Eva, nós temos então esse sentimento de mudança dentro de nós. Então, esses homens também, toda essa seleção de anticristo aqui, que nós citamos, eles têm um sentimento de mudança. Eles têm um sentimento de mudança. E eu estudei muito na faculdade a nova configuração da sociedade. Nós estamos, meus irmãos, na última hora, como diz o apóstolo João diz aqui, nós estamos na última hora. A sociedade, ela está mudando. Ela está mudando. Tem hora que isso é assustador. É a nova configuração da sociedade. Aquilo que era certo não é mais certo hoje, né? Nós estamos dentro do politicamente correto. Nós estamos dentro do politicamente correto. Eu não posso citar aqui certas coisas, senão o YouTube vai me cortar, né? Mas nós estamos dentro do politicamente correto. Então, esses homens, todos eles tiveram sentimento de mudança, todos eles governaram com grande sentimento de mudança. E pode ver que esses reinos aqui, a maior parte dos reinos, eles foram tomados por guerra, por espadas, né? Por isso que Jesus disse, olha, vocês ouvirão falar de guerra, de rumores de guerra, desde que eu me entendo por gente. Quando a gente liga o rádio, liga a televisão, a gente vai ouvir falar de guerra. Sempre existe uma guerra instalada em algum lugar, né? Por quê? Porque isso é um conflito cósmico. É um conflito cósmico. Eu sempre falo do conflito cósmico a partir da conspiração. A partir da conspiração de Satanás contra Deus no céu. Satanás conspirou contra Deus. Satanás se rebeliou contra Deus, né? Então, isso é uma conspiração. É um conflito cósmico. Pastor Jaime, o que é o conflito cósmico? O conflito cósmico é uma luta entre Deus e o diabo
pelo domínio da mente e do coração do homem, porque tudo que nós pensamos e imaginamos está na nossa mente. E a Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Satanás trabalhou lá atrás, ele trabalhou na mente de Eva. Veja bem a sutileza, meus queridos irmãos. Olha, você vai ser como Deus. Ser como Deus. A Bíblia fala que nós somos semelhantes a Deus. A gente foi criado semelhante a Deus. Deus disse, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Semelhante sim, mas igual a Deus jamais. Jamais. Né? Jamais. Isso é uma mentira. É a mentira do pai da mentira. Então, esses homens aqui, né? Esses homens aqui, que eu disse, é a seleção de anticristo, até que chega o anticristo. Pastor, quando que vai chegar o anticristo? Eu acredito que o anticristo já está entre nós, mas ele não foi revelado ainda. Ele não foi revelado ainda. Ele só vai ser revelado na hora certa. Jesus, ele se revelou na hora certa, né? Quando ele abriu o livro, ele abriu a Torá lá no livro de Lucas, e ele fala de Isaías 66, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, né? Então, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu sou o descendente da mulher. Eu sou o descendente da mulher. Eu sou o descendente da mulher. E o anticristo também, ele vai ser revelado na hora certa. Eu acredito que ele já está no nosso meio, né? Já está no nosso meio e vai ser revelado na hora certa. Mais um pouquinho de tempo. Tenha um pouquinho de paciência aí. Fique tranquilo, tenha paciência, porque a Bíblia diz assim, olha, mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, né? A Bíblia tem uma tradução que fala mais um pouquinho e aquilo que há de vir, virá. E o apóstolo João, ele fala aqui, vocês ouviram falar que vem o anticristo. A Bíblia fala no anticristo. Pastor, ele vai emergir do meio europeu? Não. Ele vai ser um europeu? Não. Ele vai ser um descendente de Nimrod. Ele é descendente de Nimrod. Olha, a raça de Nimrod, ela se misturou. A raça de Nimrod, os descendentes de Nimrod, os descendentes de Esaú e os descendentes de Ismael, eles se misturaram. E formaram, então, hoje uma mistura, que são os árabes. A palavra árabe, ela quer dizer mistura. Né? Então, está misturado o descendente de Nimrod, os descendentes de Esaú e os descendentes de Ismael. Ismael foi lá, né? Visitou Esaú e casou até com uma das filhas de Esaú, já eram parentes, se tornaram ainda, estreitaram mais o parentesco, um entrou na família do outro, tal. Mas a semente de Nimrod também, ela vem evoluindo. Nós sabemos que no passado os homens tinham várias mulheres, e Nimrod também tinha, não era diferente. Nimrod chegou a casar com a mãe dele, vocês sabiam? Ele casou com a mãe dele. Ele casou até com a mãe dele, né? Depois tem aquela história lá de Tammuz, de um monte de coisa que eu não tenho tempo de discorrer aqui. Mas o anticristo, ele está vindo, ele está chegando, ele já está, como o apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica, que Jesus não voltaria pela segunda vez sem que antes se manifestasse o homem do pecado e o filho da perdição. Meus queridos irmãos, nós estamos vendo diante dos nossos olhos a manifestação do anticristo. Olha, eu tenho falado muito sobre a reedição da Torre de Babel. A Torre de Babel, meus queridos irmãos, muita gente não tem perdido um pouco de tempo, estou falando dos estudiosos da Bíblia, não tem perdido mais um pouco de tempo com a Torre de Babel. Mas eu vou provar para os irmãos que a construção da Torre de Babel não foi algo simples, não. A Bíblia fala que Deus desceu do céu, Deus saiu do seu lugar. Leia lá, leia Gênesis,
capítulo 11, Deus saiu do seu lugar e Deus desceu, e Deus veio ver o que os homens estavam fazendo. O que os homens estavam fazendo. E interessante que teve algo ali que impressionou Deus. E teve algo ali naquele evento, naquela construção de Nimrod, que impressionou Deus. Pastor, o que impressionou Deus ali? O que impressionou? Foi a unidade, queridos. É uma coisa que nós não temos hoje. Você lembra da última oração de Jesus? No livro de João, no capítulo 17, que Jesus fala assim: para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. É unidade. Nós não temos unidade. Então, aquilo impressionou Deus, a unidade deles. Eles estavam unidos, fechados, num propósito de construir a Torre de Babel. E Deus falou: não vai ter restrição. Eles vão conseguir o seu intento, eles vão conseguir o seu objetivo, eles vão conseguir fazer o que eles querem fazer. E eles conseguiram. Eles conseguiram. Deus teve que destruir a construção da Torre de Babel, mas o espírito de Babel continua, porque a Torre de Babel é uma ideia, e uma ideia não se mata. Uma ideia, você só combate ela com uma outra ideia melhor. Eles conseguiram. Deus desativou, Deus desceu do seu lugar, né? E Deus não estava sozinho, não. Ele falou: eia, desçamos, né? E ele desceu, analisou o projeto, né? Analisou o projeto, aquele que estava sendo feito, né? E aí ele desativou o projeto. Ele desativou o projeto. O projeto físico, mas o projeto espiritual da Torre de Babel continua nos nossos dias. Deus fez uma intervenção temporária da Torre de Babel. Se os irmãos olharem hoje o prédio da Comunidade Econômica Europeia, ela tem o mesmo formato da Torre de Babel. Ela tem o mesmo formato da Torre de Babel. Então, o espírito de Babel, né, a ideia de Babel, ela continua nos nossos dias. E eu tenho falado muito da reedição da Torre de Babel. Pastor, o que é a reedição da Torre de Babel? A reedição da Torre de Babel é a globalização. É a globalização. No passado lá, o que mais unia aquele povo, aquele povo era a língua, né? Era a língua. Eles falavam a mesma língua. Então isso, com isso, eles tinham uma facilidade muito grande de comunicação, né? E facilitou muito na construção da Torre de Babel. Deus teve que descer e fazer uma intervenção, né? A ideia era ambiciosa, né? Era que ela chegasse até os céus. Não. É que eles sacrificavam os seus deuses, né? E eles queriam fazer uma torre alta para eles sacrificar os seus deuses lá em cima da torre, para que o sacrifício chegasse até os céus. Essa era a ideia deles, né? Até Israel depois caiu nesse pecado, sacrificando nos altos, né? Contra Deus. Mas então, Deus fez uma intervenção no projeto, mas a ideia da Torre de Babel continua nos nossos dias. Então, com a reedição da Torre de Babel, o que é a reedição da Torre de Babel? É a globalização. Com a globalização, também, hoje, nós temos uma facilidade com a globalização, né? Hoje a gente tem, por exemplo, os países, eles conseguem exportar a sua mercadoria para os 4 cantos do mundo. Por quê? Porque a globalização, ela facilita isso. A globalização facilita. E a globalização também trouxe uma grande facilidade para a manifestação do anticristo, né? A globalização. Hoje é possível a gente ter um governo a nível global, a nível mundial, né? Hoje é possível já, através da globalização, através da reedição da Torre de Babel, porque Nimrod confinou as nações que ele criaram em torno da Torre de Babel, né? Em torno da confusão, né? E hoje nós temos uma confusão também
politicamente, porque a maioria dos políticos são corruptos hoje, né? E esse sistema hoje, político hoje, aí sim é um sistema, ele está falido. Ele está falido. A maioria dos políticos não tem moral mais. Então, a partir de agora, a política, né, ela vai mudar a sua performance. Ela vai mudar. Não vai ser mais. Nós temos hoje o quê? O executivo, o judiciário e o legislativo, né? Então, o legislativo é que legisla mais, né? Mas a gente vê que o legislativo não está conseguindo legislar mais, eles não estão conseguindo fazer as leis mais. Por quê? Porque tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem que dar o aval. Então, veja bem, meus irmãos, é a nova configuração da sociedade, é a globalização. A coisa está mudando. Hoje nós temos muitas condições de termos um governo a nível mundial. E o que nós temos pela frente aí, meus queridos? O que nós temos? Eu não tenho tempo de discorrer aqui, mas você pode entrar na internet e você veja lá a nova ordem mundial e você estuda bem as resoluções da nova ordem mundial. Inclusive o nosso Supremo Tribunal Federal, ele está em conexão com a nova ordem mundial. Todos os supremos do mundo todo estão em conexão com a nova ordem mundial. Está lá, não é eu que estou falando. Você pode entrar lá nas resoluções da nova ordem mundial, né? E você vai verificar que o que eu estou falando aqui é uma verdade. Por quê? Porque os poderes estão se confinando para não ser legislativo mais, ele vai ser jurídico. Ele vai ser jurídico, né? Então, é uma nova ordem mundial. Agora, nós temos que convir que se vai ter uma nova... Isso é raciocínio lógico, eu tenho falado isso, eu tenho pregado sobre isso. Se vai ter uma nova ordem mundial, meus queridos irmãos, isso é raciocínio lógico. Só quem é cego é que não está vendo. Vai ter um novo governo mundial para se contrapor a esse sistema falido de governo que nós temos. O presidente Lula, ele tem falado sobre o governo único. Ele tem falado, isso aqui não é novidade para ninguém. Ele tem falado sobre esse governo único, que eles pretendem um governo único. Mitterrand, lá atrás, quando ele foi presidente da França, ele falou, nós precisamos de um homem que venha resolver todos os problemas do mundo. E esse homem, seja de Deus ou seja do diabo, nós o aceitaremos. Então, quando nós olhamos para o sistema geopolítico hoje, nós temos um quadro caótico. Nós temos um quadro caótico, pautado em cima da corrupção, do roubo, do pecado. Os políticos hoje não são confiáveis mais. Não são confiáveis. Então está se estabelecendo um novo sistema, uma nova ordem mundial. Pastor, isso vai demorar? Não. Isso está agendado. Aí você pode pegar lá a Agenda 2030. Eu poderia falar muita coisa sobre essa Agenda 2030. Isso está em perfeita conexão com a última semana de Daniel. Isso está em perfeita conexão com a idade de 33 anos de Jesus. Está em perfeita conexão. Porque não pense, meus queridos irmãos, eu até queria encerrar aqui, mas Deus vai me inspirando, vai me dando palavra e eu tenho que falar. Não pense que Jesus veio para a igreja. Não pense, Jesus não veio para a igreja, Jesus veio para os seus. Jesus veio para o povo judeu, seus conterrâneos. Sabe por que ele não veio para a igreja? Porque a igreja não existia ainda, a igreja era um mistério. Leia lá Colossenses 1, a partir do 24. O apóstolo Paulo vai falar, esse mistério que esteve oculto em todas as outras gerações, me é revelado agora.
O mistério da igreja. A Bíblia fala, grande é esse mistério de Cristo e a igreja. Então a igreja é um mistério. A igreja estava escondida. Era um mistério que estava escondido no coração de Deus. A igreja passou a existir depois do Pentecoste. Quando o povo de Israel rejeitou a mensagem de Deus, lá podemos ver lá em Mateus, quando João Batista começa a pregar, né? É vindo até vocês o reino de Deus, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A primeira mensagem que João Batista trouxe foi a mensagem de arrependimento. Eles rejeitaram. A mensagem de Jesus de perdão, de remissão de pecados, eles rejeitaram também. João 1,11, né? Veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então, quando eles não aceitaram, a Bíblia diz que a mensagem se voltou para o gentil, para nós. Jesus não veio para a igreja, ela está num plano superior, ela está num degrau acima, né? Ela está num degrau acima. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. O povo de Israel não tem ainda, o povo judeu não tem, porque eles não aceitaram. Nós já temos. Jesus disse, o Espírito de Deus que o mundo não conhece, vocês conhecerão, porque ele estará dentro de vocês. O Espírito de Deus está dentro de nós. Nós estamos, meus queridos irmãos, num degrau acima. Não que nós sejamos melhor do que o povo de Israel, não. Não, eles são nossos irmãos mais velhos e têm que ser respeitados como tal. Mas nós aceitamos Jesus. Nós já aceitamos. Nós já temos o Espírito de Deus que mora dentro de nós. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, que essas coisas, né, esses acontecimentos que estão vindo, não pode pegar a igreja como um laço. Nós não podemos sermos enganados, né? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não serão confundidos na sua vinda. Nós não podemos sermos confundidos, foi o que Paulo falou lá para a igreja de Tessalônica. Isso não será assim. A segunda volta de Jesus não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, e o filho da perdição. E ele está aí manifestado. Globalização, nova ordem mundial, Agenda 2030. Isso está diante dos nossos olhos. O mundo vai ter uma grande transformação. Escute bem o que eu estou dizendo. A pandemia foi alargada para isso. O controle mundial. Começou com o controle da saúde, né? Começou com o controle da saúde. Todo mundo, obrigação de ser vacinado. Não sou contra vacina nenhuma, né? Desde que eu me entendo por gente, eu tomei inúmeras vacinas e estou aqui, nunca morri. Acho que não vai ser por aí, não é vacina. Mas a vacina, ela serviu de pretexto para o controle da humanidade. Nós estamos sendo controlados a partir da saúde, da nossa saúde, que é uma causa nobre, né? Mas em cima desse controle virá outras coisas. Depois nós vamos ter o controle de não poder comprar e não vender, né? Porque o anticristo, ele vai assumir o poder. Se vai ter uma nova ordem mundial, é raciocínio lógico. Vai ter um novo governo mundial. Vocês querem que eu fale o nome dele? Adivinha quem é? É o anticristo, é o 8º rei. É o anticristo. Nimrod criou 8 reinos, né? Ele começou governando pelo primeiro. E o seu descendente, o 8º rei, vai ser o último. Eu não acredito que o anticristo seja descendente de Abraão, seja descendente de Ismael. Eu vou explicar por quê. Deus não ia permitir que saísse dos lombos de Abraão o descendente da serpente. Deus não ia permitir. Porque dos lombos de Abraão saiu 3 religiões: o judaísmo,
o islamismo e o cristianismo. E essas três religiões, ela tem que ser monoteísta. Ela tem que acreditar em um único Deus. Ela não pode ser politeísta, acreditar em vários deuses. Elas não podem ser ateístas. Não acreditar em Deus, ser incrédulo. Porque nós sabemos que a incredulidade é o pecado original do Éden. As demais coisas são atributo do pecado. Então, meus queridos irmãos, está aí, na nossa cara, a nova ordem mundial, novo governo mundial, agendado para 2030. Falta o quê? Falta aí 6 anos. 6 anos. Eu não sei até quando nós teremos liberdade de ainda continuar pregando o Evangelho. Foi por isso que eu tomei a iniciativa e abri um canal no YouTube, para que nesse pouco tempo que nos resta, eu pudesse pregar o Evangelho. Porque eu pastoreava uma igreja, eu sempre pastoreei, né? Eu sempre fui ativo na obra do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Mas eu sempre fui ativo, eu sempre viajei, eu sempre preguei. Eu nunca fiz um trabalho local, eu sempre fiz um trabalho a nível estadual e até nacional, porque viajei para vários lugares, né? Pregando a palavra de Deus. Mas eu tomei a iniciativa de criar um canal, porque no canal, né, eu vou conseguir pregar para dezenas, centenas e até milhares de pessoas, né, que tem vocês que estão me ouvindo agora, mas inúmeras pessoas vão acessar esse canal, né, vai acessar esse canal e vai ouvir as minhas mensagens. O canal foi criado o ano passado. Nós criamos o canal com muita dificuldade, porque eu sou muito leigo na área tecnológica, né? Agora que eu estou caminhando os primeiros passos, essa é a primeira live que eu estou fazendo sozinho, né? Eu sempre precisei das minhas filhas estar me ajudando, de alguém estar do meu lado. Essa é a primeira, né? De muitas, se Deus quiser. Mas eu quero encerrar aqui. Eu acho que nós já estamos com um bom tempo e nem era a minha intenção falar todo esse tempo. Eu comecei 3h30, já falta aqui 15 para 5. Nem era a minha intenção falar tanto assim, mas Deus vai, na medida que a gente começa a falar, Deus vai usando a gente vai falando. Mas a minha intenção é fazer tópico da palavra de Deus aí de 15, 20 minutos no máximo, para não cansar vocês, né? Eu peço oração em meu favor, em favor do canal, porque essa luta é muito grande. Eu sempre falo que a escatologia, ela é diferente. Ela é um ministério dentro do ministério. Ela é um chamado dentro do chamado. E as dificuldades são inúmeras. Os irmãos não imaginam como que eu tenho sido perseguido, caçado, sem causa, injuriado, difamado, mas eu estou aqui. A glória de Deus, eu preciso das vossas orações. Ore por mim, ore pelo canal e se inscreva no canal, dê o seu like e nós estaremos juntos até que se feche a porta da graça, né? Porque nós sabemos que a nossa liberdade, ela está diminuindo. Os irmãos têm visto aí vários pastores que têm sido até presos, né? Tem sido até preso. Eu tenho muita coisa ainda para pregar, para falar, mas a gente sabe que a gente está correndo um risco. A gente está correndo um risco. Porque falar a verdade hoje é muito perigoso, até dentro da igreja. Até dentro da igreja, para se pregar a verdade, a gente sofre uma oposição. E olha que eu não sou extremista não, meus queridos irmãos. Eu não sou extremista não, de forma nenhuma. Mas que Deus possa abençoar vocês. Eu quero agradecer vocês por ter passado esse tempo comigo
e que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, em nome de Jesus. Shalom, a paz seja convosco, em nome de Jesus. Amém.